Oi, gente! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Fittipaldi, sou confeiteira e estou morando aqui em Portugal há uns meses. E hoje eu vou contar pra vocês como que foi o processo pra trazer as minhas duas gatinhas aqui pra Portugal. Gente, antes de mais nada, já vou falar pra vocês que eu tô aqui com a minha colinha e vou falar aí pra vocês também pegarem a colinha de vocês, o papel e a caneta pra anotar, porque é muita coisa, é muito detalhe. Já adianto pra vocês que não é um procedimento fácil. Mas a gente sabe, você que é mãe de pet, assim como eu, a gente sabe que não tem como deixar o nosso filho pra trás, né? Então, todas as vezes que eu pensava na possibilidade de não trazer as minhas gatinhas, já me dava desespero, já ficava nervosa, já queria chorar. Então, foi muito esforço, mas valeu muito a pena. E eu vou contar pra vocês como que foi a nossa história, como que foi o nosso processo. Mas lembrando que algumas informações se atualizam constantemente. Tanto que teve um vídeo de uma moça que eu sigo até hoje, que é a Tati, ela mora aqui em Portugal também. Esse foi o vídeo mais completo que eu vi, desde que eu comecei a pesquisar. Só que algumas informações do vídeo dela, quando eu assisti, já tinha passado por atualização. Então é bom que vocês sempre se antecipem, né, o máximo de antecedência possível, para vocês poderem pesquisar e ver se alguma coisa mudou ou se tudo está da mesma forma que eu vou falar aqui pra vocês. Eu vou passar os mínimos detalhes do que a gente passou, do que aconteceu, para que eu possa de alguma forma ajudar vocês aí a trazerem também o pet de vocês aqui pra Europa. Bom, mas sem mais delongas, agora eu vou contar como que foi o processo que nós enfrentamos desde o início para poder trazê-las. Primeiro, para você poder sair com o seu pet do seu país, você precisa colocar um microchip no seu animal. Se você já tiver, não tem problema, já vai facilitar, mas se você não tiver, você precisa colocar o quanto antes, que foi o que nós fizemos. Assim que nós pesquisamos e descobrimos que a gente teria que ter um microchip, eu já agendei com a veterinária para poder colocar o microchip nas duas, né, nas minhas duas gatinhas, que é a Mia e a Lorena. Depois desse microchip, você tem que dar a vacina antirrábica. Lembrando que o microchip é o primeiro passo, então você tem que dar a vacina depois. Nós fizemos os dois no mesmo dia. Então eu entrei, né, fui junto com elas lá pro veterinário poder colocar, para ter certeza que ele iria colocar primeiro o microchip e depois a vacina. Eu tô colocando aqui para vocês os valores que nós pagamos, lembrando que esse era o valor da nossa região em meados de 2023, ali meados de junho, julho, agosto de 2023. Então pode ser que esses valores alterem de acordo com a data que você está assistindo esse vídeo ou com a sua localização. O microchip nós pagamos R$80 cada e a vacina foi R$60 cada. Mas eu já adianto para vocês que nós pesquisamos bastante para encontrar um valor acessível, porque eu encontrei aí na faixa de R$180, R$150 cada microchip. Assim também a vacina, eu encontrei de R$100 cada uma. Então, se vocês, assim como nós, também querem, né, a opção mais econômica, pesquisem bastante. Então, liguem muito, perguntem, peçam indicação pro pessoal que mora aí na rua de vocês, no prédio de vocês, porque foi assim que nós chegamos num veterinário bom e que foi num valor super acessível. Essa foi a opção mais acessível que nós encontramos e nós gostamos bastante do atendimento. Depois da vacina, você precisa aguardar 30 dias para poder fazer o próximo exame, que é o próximo passo. Gente, aí entra um pequeno detalhe que eu vou comentar com vocês. Nós fizemos o exame delas no dia 16. Não, minto, no dia 17. E eu fui para poder coletar o exame no dia 16. Então, ele já não ficou aí muito certinho, porque eles são muito criteriosos. Então, se você parar para contar, do dia 17 até o dia 16, ele vai dar os 30 dias. Mas, não façam isso. Esperem realmente do dia 16 ao dia 16. Mesmo que o mês tenha 30 dias, 31 dias, eu vou chegar nessa parte e vocês vão entender melhor. Então, se você deu a vacina no seu pet no dia 16 do 1, espere até o dia 16 do 2 para poder fazer o próximo passo, que é coletar o exame de sorologia. Esse exame é o exame mais caro que eu já vi para um pet na minha vida. Nós pesquisamos muito, porque é um exame caro. E no nosso caso, seria dobrado, seria por 2. Ele varia aí de R$1.200, R$1.300 na maioria das clínicas. Nós ligamos aí para mais de 20 clínicas. Pode colocar mais de 20 clínicas, porque nós entramos em contato com várias. E encontramos uma, também por indicação, que cobrou R$1.000 em cada exame de sorologia antirrábica. É muito importante vocês pesquisarem, porque tem que estar dentro das normas certinho, tem que ser uma clínica, né, um consultório onde envie corretamente para os lugares aceitos, né, pela União Europeia. Não pode fechar em qualquer lugar. Eu vou deixar aqui para vocês também certinho qual é essa informação, porque vocês precisam se atentar para onde que eles vão mandar esse exame de sorologia. No caso, a empresa que nós fechamos mandou para o Texas, que se eu não me engano ele fica em Belo Horizonte.
se não me engano é Belo Horizonte. E esse Texa, ele é aprovado pela União Europeia, então ele não seria barrado na hora que realmente fosse necessário ali o exame. Gente, novamente, sobre a questão das datas. Foi aí que complicou pra gente. Por quê? Quando nós fomos pesquisar, nós encontramos lá que você tinha que aguardar 90 dias para poder marcar sua viagem. Então, era essa informação que a gente encontrava em todos os lugares. Você tem que aguardar 3 meses para depois comprar sua passagem. Você tem que aguardar 3 meses. Antes de 3 meses, vocês não podem viajar. Então, a gente ficou com isso na cabeça. Minto, 3 meses não, 90 dias. Em todos os lugares que a gente via, tava 90 dias. Elas precisavam fazer uma quarentena de 90 dias para poder viajar. Então, nós vimos essa informação dos 90 dias e ficamos com isso na cabeça. Tudo bem, vamos contar certinho quando que vai completar os 90 dias pra gente poder comprar a nossa passagem. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem quer aparecer no vídeo. Essa é a mais aparecida. Essa é a Lolo. A Mia é mais tímida, ela não gosta de aparecer tanto. Essa daqui é mais aparecida, né, filha? Dá um tchau pro pessoal. Oi, gente! Então, nós ficamos com isso na cabeça, que seria os 90 dias. E 2 desses meses pegaria 31 dias. Pegaria meses com 31 dias. Então, eu fui lá, peguei o meu calendário, contei quando que daria 90 dias. Contei certinho. Contei várias vezes, gente. Várias vezes. Daria 90 dias no dia 14 de novembro. No dia 14 de novembro, completaria os 90 dias. Falei, tudo bem, vou comprar passagem pro dia 15. Gente, fiquei confiante nessa informação, de que eu tinha que esperar os 90 dias pra viajar. Então eu achei que depois dos 90 dias eu já podia embarcar. E falaram sobre o CVI, sobre os outros documentos, que teria que ser 10 dias antes da viagem. Então o que eu imaginei? Beleza, dia 14 dá os 90 dias, a gente compra a passagem pro dia 15, aí no dia 15 a gente viaja, só que o CVI a gente faz lá pro dia 5, dia 6, que aí vai dar certinho, né, os 10 dias antes da viagem. Tudo bem, eu estava com esse pensamento. Comprei a passagem pro dia 15. Quando foi, mais ou menos, umas 2 semanas antes, nem isso, antes da viagem, eu entrei em contato com o veterinário para poder agendar para fazer o CVI e o atestado de saúde, que são 2 coisas que também precisa. A veterinária pediu as datas para mim, eu passei para ela e aí ela comentou comigo. Ela falou, não sei quem te passou essa informação, mas você não consegue viajar com elas no dia 15, porque quando completa 90 dias, você precisa solicitar o CVI. Então, 90 dias você tem que solicitar o CVI. Não é que 90 dias você já consegue viajar. 90 dias você precisa para solicitar o CVI. E detalhe, que também foi uma atualização que aconteceu, que agora não é mais 90 dias, agora é 3 meses cravado. Ou seja, eu tinha feito no dia 16 o exame da sorologia e no dia 16 do mês seguinte, depois de 3 meses, que eu poderia embarcar. E como 2 meses tinha 31 dias, acabou dando ali os 90 dias no dia 14. Não sei se eu consegui explicar direito, mas vou tentar de novo. No dia 16, eu fiz o exame delas, de sorologia, e fui esperar 90 dias. Quando eu contei certinho, 2 meses, tinha 31 dias, então daria 90 dias certinho no dia 14. Mas na verdade a veterinária falou que não, que tinha atualizado, que agora eles queriam 3 meses certinhos, então do dia 16 ao dia 16, aí eu já fiquei, meu Deus do céu, dia 16, eu comprei a passagem pro dia 15, se eu tenho que solicitar o CVI no dia 16, meu Deus do céu, e agora? E aí ela falou pra mim, por segurança, é melhor que elas viajem depois do dia 20 de novembro. Nisso eu já entrei em desespero, falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Fui até a companhia, né, que nós compramos a nossa passagem pela Latam, e fui tentar alterar a data da nossa passagem. Quando nós passamos lá, eu vi que era bem caro para você poder alterar o valor da sua passagem. Basicamente, ficaria o valor de uma nova passagem. Eu tentei não me desesperar na hora, falei, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Porque pagar praticamente uma nova passagem para mim e pro Gui, porque são 2 gatos, né, 2 gatas, com 2 passageiros, e tecnicamente a gente teria que alterar a data juntos, porque elas só poderiam viajar a partir do dia 20 de novembro. E aí eu fiquei preocupada, porque a gente teria que pagar a alteração da passagem, mais a passagem delas, porque esse foi um detalhe que alterou, né, do conteúdo dessa moça que eu acompanho, que eu tinha assistido os vídeos dela antes de mudar. Ela tinha comentado que a passagem dela, ela comprou junto com a passagem da cachorrinha dela. E essa foi uma atualização que aconteceu, né? Então, agora você não consegue mais comprar com antecedência a passagem do seu pet. Você precisa comprar a passagem do seu pet no dia da sua viagem. Então, além desse valor da alteração da passagem, nós ainda teríamos que comprar a passagem delas, né, no dia. Então, ficaria um valor muito mais alto.
E também considerando que a passagem é cobrada em dólar, né? Como seria uma passagem, uma viagem internacional, seria cobrado em dólar. Se eu não me engano, são $250 por pet e por trecho. Como nós viemos num voo direto, seria somente 250 para cada, então $500 as duas. Se nós fôssemos fazer uma conexão, por exemplo, seria 500 para a primeira conexão e 500 para o nosso destino final. Então, assim, 1.000 € se nós fôssemos fazer uma conexão. Então, é muito caro, querendo ou não, porque o real tá desvalorizado. Então, foi por isso que nós já começamos a ficar um pouco preocupados sobre como iríamos fazer. Eu sentei, conversei com o Gui, falei, o que dá pra gente fazer agora? Como que nós vamos decidir? A gente vai pagar realmente pra mudar a passagem? O que nós vamos fazer? E aí foi quando nós chegamos a uma conclusão que talvez seria melhor e mais confiável de mandá-las com uma empresa especializada, uma empresa específica que cuida desse tipo de situação. Porque aí nós iríamos, né? Na verdade, foi o que aconteceu, nós viemos no dia 15 de novembro e elas vieram no dia 21 de novembro, porque dia 20 era feriado. Então elas vieram no dia 21 de novembro com uma empresa, que inclusive eu vou deixar o nome deles aqui pra vocês também, que é a Patchwork Travel. Eles foram super atenciosos, super cuidadosos. Eu fiquei muito preocupada no começo, né? Eu falei, meu Deus, mandar elas por empresa, não sei se a empresa vai cuidar, como que vai ser, se elas vão ficar nervosas, se vai chegar tudo bem, se vai correr tudo bem. Mas depois eu fui pesquisando bastante, pesquisei no Reclame Aqui, pesquisei no Google, pesquisei em avaliações, pesquisei em todos os lugares pra saber em qual empresa eu iria fechar, e realmente a Patchwork Travel foi a melhor opção, porque eles não têm nenhuma reclamação no Reclame Aqui, já são alguns anos de empresa aí, eu fui até lá, conversei com o responsável, ele me tranquilizou muito, e não tem nenhum caso na história da empresa deles, né, de que aconteceu alguma coisa com o animalzinho, que o animalzinho passou mal, que o animalzinho sumiu, nada disso. Eu fechei uma empresa que realmente é conceituada como positiva para esse tipo de situação. Mas, obviamente, foi um valor a mais que a gente não estava esperando, que foi R$ 4.181 cada pet. Foi uma facada que a gente não estava esperando, mas deu aí R$ 8.362 para poder trazê-las com a empresa. Mas assim, gente, agora entra uma questão que eu, antes de passar por isso, eu não mandaria elas por empresa. Justamente pela minha preocupação, por preferir fazer as coisas sozinha, correr atrás e resolver. Mas hoje eu vejo que essa foi a melhor opção, porque foi muito tranquilo para nós virmos sem elas. Eu penso que se elas ficassem miando o voo inteiro, eu ficaria muito nervosa, sem saber o que fazer, incomodaria as outras pessoas e, enfim, a gente passou pelo processo de imigração, que não foi muito fácil, estava cheio, né? Não foi muito fácil pelo motivo de estar lotado, ter bastante gente ali, a gente tem que ficar um tempo ali esperando, tava abafado, enfim. Talvez elas ficariam um pouco incomodadas e eu acho que essa foi a melhor opção. Mas nós só decidimos fazer isso por conta dessa questão das datas. Então foi um contratempo aí, foi de última hora, a gente acabou não conseguindo parcelar, né? Porque, enfim, já havíamos utilizado os nossos cartões. Então, se você decide isso com antecedência, talvez seja algo mais confortável para vocês conseguirem acertar o valor, parcelar e pagar em suaves prestações. É que no nosso caso realmente não deu, foi uma urgência, foi de última hora, porque se não fosse assim, se não fosse pela empresa, nós teríamos que ter alterado a data da nossa passagem e ter pago aí até um pouco mais caro. Não, eu vou ser bem sincera, não seria uma diferença absurda, mas foi o que nós chegamos, assim, a conclusão que nós chegamos que seria melhor. Uma outra questão também é que nós compramos as caixinhas específicas para elas viajarem conosco, porque até então a gente achava que elas iriam com a gente na cabine. Cada caixinha foi aí no valor de R$180 mais ou menos, nós compramos no Mercado Livre, pagamos R$180, já fomos acostumando elas a ficarem, né, na caixinha. Só que quando chegou de última hora, a gente teve que mudar, porque para elas irem com a empresa, elas vão na parte de bagagem despachada. Então não é a mesma caixinha, não são as mesmas medidas. Eu vou ver se eu tenho uma foto para colocar aqui no vídeo para vocês, das caixinhas, tanto da específica para você embarcar junto com o seu pet, né? E a outra caixinha também, que é para despachar o pet. E essa outra caixa, que é para despachar o pet, não foi barata também. Ela custou R$519 cada uma. Então foi R$1.038 as duas caixas. Eu sei que o que deve estar passando na cabeça de vocês foi a mesma coisa que passou na minha cabeça. Tipo, ai meu Deus, e como que deve funcionar? Será que eles jogam o pet? Será que eles cuidam direito? Como que será que o pet fica? Será que ele fica sem ar? Como que funciona?
Essa foi uma preocupação minha, eu fiquei muito nervosa com isso, que eu fiquei pensando, meu Deus, eles jogam a mala, como que vai ser com o pet, né? Mas na verdade não. O Patchwork Travel, eles me explicaram exatamente como que funciona. A caixa, ela vai toda fechada, né? Fechada não, ela vai toda presa, ela vai muito bem presa pros bichinhos não ficarem se movimentando muito. E ele vai num compartimento especializado apenas para isso, por isso que só pode 2 pets por voo, justamente porque não tem espaço para mais que isso nesse compartimento. É um compartimento específico, não é junto com as malas, ele é climatizado, então os pets não ficam com frio, porque não pode ir com nada dentro da caixinha, nem cobertor, nem roupinha, nada. Mas ele é um ambiente climatizado, ele tem proteção, que acaba diminuindo o ruído, coisa que não aconteceria se o pet fosse na cabine. Então ele é especializado justamente para poder fazer o transporte de pet. E eu assisti vários vídeos sobre isso também, para ver como que eles fazem, para poder colocar dentro do avião. Então isso foi me tranquilizando um pouco, porque eu fui percebendo que era um cuidado um pouco diferente. E também uma coisa que é muito importante de você se atentar, é que essa empresa, que é a Patchwork, eles não fazem com qualquer companhia. Porque eu sei que tem algumas companhias com uma má fama em relação a transitar, né, com um animal. Então, eu sei que algumas companhias, não vou citar nomes, mas algumas companhias não são tão bem vistas assim, porque acabam não tendo cuidado especializado com o pet. Então, a Patchwork, eles fecham apenas com empresas que têm as melhores notas, as melhores avaliações em relação ao transporte de animais. Bom, mas agora eu vou pegar aqui pra vocês quanto que acabou ficando aí essa história. Já fui colocando aqui os valores, mas eu vou falar o valor total, né? Então, só pra relembrar, R$80 do microchip, cada uma. R$60 da vacina, cada uma. Exame de sorologia, R$1.000 cada uma. Atestado de saúde, R$80 cada uma, porque esse atestado a gente precisa levar lá pra empresa antes dos pets viajarem. Então, nós passamos com elas no veterinário, para ele poder verificar lá que estava tudo certo com elas. Tem um modelo específico que eles aceitam. Essa foi a própria empresa que solicitou. A empresa que me mandou o documento falou, olha, você vai pegar esse documento, levar no veterinário, que ele vai preencher, mas tem que ser esse documento aqui, esse modelo específico, para que seja aceito lá no despacho do animal. Então, nós tivemos que fazer esse exame, que foi mais R$80 de cada uma. No total, nós pagamos R$2.440 em exames e vacinas. Nas caixas, foi R$519 cada uma, um total de R$1.038. Sobre a empresa, como eu falei pra vocês, R$4.181 cada, então R$8.362 para trazer as duas. O total desse valor deu R$11.840. É um valor alto, mas é um valor que nós já estávamos nos organizando para poder investir para essa finalidade. Então, algumas coisas nós passamos no cartão, algumas coisas nós já tínhamos um valor guardado, algumas outras questões também, que a gente acabou vendendo todos os nossos móveis. E isso foi muito bom para ajudar também no valor de trazer, né, as duas gatinhas, então isso foi muito bom pra gente. Mas o planejamento é necessário, porque não é da noite pro dia que você consegue aí R$11.000 para poder fazer os exames do seu pet. Mas não acaba por aí. Se você acha que acabou por aí, você tá muito enganado. Porque quando o pet chega, você ainda tem que ir até lá, no terminal de cargas, não é no aeroporto, eu também não sabia disso, nós fomos até o desembarque lá no aeroporto, aí depois de muito tentar, fala com um, fala com o outro, alguns não falavam português brasileiro, só falavam português de Portugal, e aí você acaba não entendendo, ele acaba não entendendo você, enfim, foi um caos, assim, pra gente conseguir entender onde que a gente teria que ir, foi muito difícil, sobe escada rolante, desce escada rolante, fala com um atendente, fala com outro, enfim. Se nós soubéssemos que era no terminal de cargas, a gente já teria ido direto pra lá e evitado aí 1h e pouquinho disso de tentar perguntar e ninguém sabe informação nenhuma, ninguém sabe passar informação dentro do aeroporto pra essa finalidade. Parece que nunca ninguém nem viu como que é um transporte de animais. A gente ficou muito bravo nesse dia. Entre trancos e barrancos, a gente descobriu que tinha que ir até o terminal de cargas. Pegamos um Uber pra ir até esse terminal de cargas. Quando nós chegamos lá, nós fomos direcionados a como se fosse um escritório, um galpão, onde nós teríamos que aguardar para saber se o voo já tinha chego e pagar uma taxa. Essa taxa a gente já estava ciente que teríamos que pagar, então isso a gente já sabia. Não estava tão lotado, nós ficamos esperando lá por um tempo e a moça nos informou que ainda não tinham dado baixa desse avião, ou seja, como se eles não tivessem informado ainda que o pet já tinha chego. Mas de qualquer forma a gente ficou aguardando lá por um tempo, pagamos a taxa que foi de 60 euros, aí já foi um pouquinho mais caro porque aí já não era mais em reais. Nós pagamos 60 euros e ficamos aguardando até eles darem baixa. Depois que eles deram baixa, notificaram que as gatas já estavam lá. Eles nos direcionaram
para o veterinário do aeroporto, porque as gatas precisam passar pelo veterinário quando chegam no país. E tem que ser o veterinário de lá, dentro do aeroporto. Que detalhe, também teve uma taxa que a gente não sabia que teria que pagar. Ainda bem que a gente foi preparado. Chegando lá, nós tivemos que pagar uma taxa de 80 euros para passar as gatas no veterinário. Eu fiquei assim, meu Deus, achei que era só 60. Como do nada tem 80 para pagar? Mas enfim. Esperamos um tempão, gente. Não é fácil, não é um processo rápido. Quando você chega pra retirar seus bichinhos dessa forma, já vá com paciência, porque a gente ficou lá praticamente o dia inteiro, porque é um processo que demora. Eu fui ciente que ia demorar, mas não sabia que tanto. Então já tô avisando vocês que demora bastante. Então a gente teve que ficar lá no chá de cadeira, esperando realmente dar tudo certo, mas no final deu certo. O veterinário até foi bonzinho, deixou com que a gente passasse lá pra dentro, né, da área reservada, da área restrita, na verdade. E deixou com que nós víssemos elas, né, porque eu já tava com o coração apertado ali, muitas horas elas ali, eu não sabia se tinha água, se tava ventilado, se elas estavam com frio, porque tava muito frio, a gente chegou no inverno, né, então tá muito frio. E aí ele deixou, né, nós íamos até as gatinhas e ver como que elas estavam muito bem, com muita saudade. Quando nós chegamos perto, assim, elas já começaram a miar, tentar demonstrar que queriam sair da caixinha pra vir pertinho da gente, né. A Lolo, que era essa daqui que apareceu aqui no vídeo, ela tava super inquieta, querendo que eu pegasse ela, e a Mia ficou mais retraída, então ela ficou no cantinho da caixa. E foi nesse momento que o veterinário foi passar para ler o microchip delas. Então, para ler o microchip, ver se estava tudo certo com as vacinas. Todos os documentos delas estavam colados na caixa. Isso foi responsabilidade da empresa. Então, ficou tudo lá muito bonitinho para não ter erro nenhum quando elas chegassem em Portugal. E depois disso, ainda tivemos mais uma última taxa. Essa, pelo menos, foi uma taxa mais baratinha, que foi a taxa da alfândega, que foi €1,80 que nós pagamos, que é para liberação. Então, eu tive que ir lá na alfândega, acertar esse valor, tive que preencher uma carta, próprio punho, entregar algumas cópias de documento, que são documentos que eles pedem, tá, gente? Anotem isso também. Vocês precisam levar. No nosso caso, nós estávamos com visto de turista. Então, nós levamos a passagem de chegada a Portugal, a passagem de retorno para o Brasil. Levamos também a nossa carta convite, que nós viemos com carta convite. Levamos alguns outros documentos que, se eu for lembrando, eu vou deixar aqui pra vocês depois, pra vocês olharem. Mas assim, levem o máximo possível. O principal, né, gente? O passaporte. Não pode esquecer o passaporte. Pelo amor de Deus, não esqueçam o passaporte nem a passagem de volta, que eles vão pedir pra vocês. Então, esse valor que nós pagamos aí no dia da retirada delas, deu um valor de €141,80. Convertendo esse valor, ficou em R$765,90. Então vamos ver quanto que ficou tudo, quanto que ficou essa brincadeira toda agora. Agora a gente pode somar. Vamos ver em reais quanto que ficou. O total em reais para trazer nossas duas gatinhas para Portugal ficou em R$12.605,90. Foi um valor, foi um investimento. Foi um investimento alto, mas foi um investimento que valeu a pena. E não me arrependo. Eu fiquei muito satisfeita de ter dado tudo certo, muito satisfeita de ter trazido com uma boa empresa, que inclusive estou indicando aqui pra vocês. Eu não indicaria se eu não tivesse gostado, tenho certeza disso. E eu acho que essa foi a melhor opção pra nós. Claro que, se não tivesse dado esse problema nas datas, elas teriam vindo com a gente na cabine e aí a nossa experiência teria sido diferente. Eu estaria contando uma outra história aqui pra vocês. Mas foi essa situação que aconteceu conosco. E esse foi o valor que nós investimos pra trazer as nossas filhas pra cá. Gente, vale a pena. Vale muito a pena, porque eu fiquei 5 dias aqui sem elas. E eu já fiquei assim, meu Deus, como que vai ser quando elas chegarem e tudo mais? É um aperto no coração, mas um aperto no coração sabendo que elas iam chegar. Se elas não fossem vir pra cá, eu acho que eu teria ficado assim por muito tempo, talvez até agora, mal, triste, chateada. Então é um valor alto. Mas se você tem o pet, se você pensa em mudar de país, se organize certinho pra trazer, não deixe seu animal pra trás, porque ele sente muito, é como se fosse uma criança. Então é muito ruim, né? Se eu tivesse deixado elas pra trás, eu não iria me perdoar. Então foi um valor alto, foi um valor que nós tiramos do nosso dinheiro de reserva que nós trouxemos. Poxa, R$12.000, quase 13 mil, né? Faria com certeza muita diferença, principalmente quando converte pro euro, que acaba diminuindo. Mas eu não mudaria nada. Eu teria pago até mais se fosse necessário para poder trazer elas. Então se organizem. Tenham em mente que vocês precisam de pelo menos uns 5 meses, 4 ou 5 meses para poder se organizar. Eu não vou nem falar 4, porque no nosso foi 4 e foi apertado desse jeito. Então tenha pelo menos aí 5 meses para você poder se organizar, ver tudo certinho e não ter nenhum apuro, não sofrer nenhuma apreensão, assim, nenhum nervosismo, nenhuma situação de nervosismo igual a gente passou.
Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. E essa foi a nossa experiência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa que eu demorei muito pra gravar ele. Mas é que eu tava assim, ó, com tudo isso aqui na minha cabeça, sem saber por onde começar. Porque vocês viram que não é fácil, né? Então por isso que eu falo pra vocês se organizarem. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já aperta aí pra se inscrever, curte esse conteúdo se ajudou você de alguma forma. Ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo, porque tem muito mais vindo por aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.